Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar agora a Renata Fã, Cicinho, falando sobre a demissão do técnico Felipe Luiz e, olha só, Leonardo Jardim acertado com o Flamengo. Exatamente o que você acaba de escutar. Nós vamos aqui analisar a imprensa falando sobre isso. Chega aqui, daquela moral, explode o dedo no like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Jogo Aberto. Vamos lá para as informações do Flamengo. Sexta-feira começou em erupção no Flamengo, que demitiu Felipe Luiz mesmo com a vaga na final do Carioca. A saída do técnico campeão da Libertadores e do Brasileirão foi oficializada no início da madrugada, após o massacre do Malvadão sobre o Madureira por 8-0. O nome escolhido para assumir o comando do rubro-negro é o do português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, que é aguardado hoje no Rio, na Toca da Raposa. Fiquei procurando palavras também para descrever isso e cheguei à conclusão que, sabe aquele filho mimado que chora e o pai obedece, acaba obedecendo o filho, coisa que não deveria fazer? É o que a torcida do Flamengo fez, chorou, e o presidente, como um pai que faz toda a vontade do filho, atendeu. Então, torcedor não é errado não, errado é os dirigentes que não têm convicção. Ronaldo Giovanelli, aquele bom dia para você também. 8-0, um placar impiedoso no agregado, foi 11-0 para cima do Madureira. Flamengo classificado para a final do Campeonato Estadual. O problema todo é que a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana pesaram e a renovação conturbada no final do ano também. Felipe Luiz fora, mas o Flamengo garantido na decisão estadual. Bom dia, menina Renata, a loira do banheiro e esses cavalos. É Réveillon, vai começar o ano hoje. Ah, bom. Se eu soubesse, eu tinha me preparado antes. Bom dia, seus cavalos. Bom, e você vê assim, o futebol é muito louco, né? Porque não é só o resultado. Porque o cara que sai vencedor de 8 gols, vai pro vestiário, comemora e é demitido. E dá coletiva ainda. E dá coletiva ainda é muito louco. Agora, você matou a pau, porque foi realmente o que pesou na lista e na mão da diretoria, foi esses 2 títulos que deixaram de consumir em pleno 3 meses de ano praticamente, e acabou sucumbindo aí a torcida e a direção do Flamengo também. E do Dracena, bom dia, vamos para outro ponto dessa história. Sai Felipe Luiz e provavelmente entra Leonardo Jardim. E agora, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos aqui. Para quem disse que na Grécia ele era Olympiacos, na França ele era Mônaco, e aqui no Brasil ele era Cruzeiro, que só trabalhava no Cruzeiro. Então é questão aquela que a gente fala, né, das palavras, né? Então fica quieto, né? Não fala nada que só treina aí. Agora, falando outra coisa, como qualidade de treinador, acredito muito que o Leonardo Jardim vai agregar muito para essa equipe, até porque a gente viu o trabalho que foi feito na equipe do Cruzeiro. Agora ele vai ter material para trabalhar. Então ele, com um excelente treinador como ele é, com certeza vai dar muito mais trabalho ainda. Essa história vai render muito. Todo mundo no Brasil que ama futebol está comentando essa saída inesperada do Felipe Luiz, do Flamengo. E quem diria, a última coletiva do técnico foi dada depois da super ultra mega goleada para cima do Madureira, e lá no canal Jogo Aberto do YouTube vamos acompanhar algumas depois da coletiva do Felipe Luiz e da vitória acachapante do Flamengo para cima do Madureira por 8-0. Felipe Luiz não é mais técnico do Mengão. Leonardo Jardim, português, assim como José Boto, aparece como o favorito para substituí-lo. E o Igor Dorileu está na Gávea, vai falar pra gente todos os detalhes. Que loucura foi essa? Tudo bem, perdeu títulos, a torcida protestava, mas demissão depois de uma goleada, essa não estava nos planos, hein, Igor? Bom dia pra você. A mala já está lá fora. Pois é, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Ontem foi uma noite de protestos da torcida do Flamengo, né, que estava bem insatisfeita com o desempenho do clube recentemente, com a perda da Supercopa do Brasil pro Corinthians, da Recopa Sul-Americana pro Lanús, mas ninguém esperava uma demissão do Felipe Luiz, e o próprio treinador foi surpreendido com essa notícia. Ele chegou a dar entrevista coletiva normalmente depois dessa goleada por 8-0 sobre o Madureira,
e depois dessa entrevista coletiva, depois de conversar com jornalistas, foi chamado pelo português José Boto, que a pedido do presidente Luiz Eduardo Batista comunicou a decisão. Filipe Luís, depois de cerca de um ano e meio, deixa o cargo de técnico do Flamengo, e essa demissão não se deu por conta somente do desempenho abaixo do Flamengo nesse início de temporada. O Filipe Luís e o BAP já vinham se desentendendo há algum tempo. O primeiro ponto é que o Filipe Luís, não foi o treinador escolhido pela gestão do BAP. Ele já estava desde a antiga gestão do Flamengo. Foi o presidente Rodolfo Landim, o ex-presidente, que o escolheu. O BAP acabou mantendo o Filipe Luís. Ele teve muito sucesso na temporada, conquistou 5 títulos ao todo durante essa passagem pelo Flamengo, mas na virada do ano, BAP e Filipe Luís voltaram a ter um forte atrito quando o Filipe Luís estava negociando a renovação contratual. Foi uma renovação que se arrastou e por isso a presidência e o treinador tiveram esse atrito. Outro desentendimento voltou a acontecer já nesse início de ano, quando a diretoria exigiu que o time principal antecipasse o retorno para o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, já que o Flamengo corria risco de rebaixamento no estadual. A comissão técnica foi contra porque desejava ter mais tempo de preparação. Então esses foram alguns dos motivos que contribuíram para essa demissão, além do campo e bola. Bom, e o Flamengo, como você disse, já tem um novo treinador. Será o português Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro no fim do ano passado, alegando problemas pessoais. Chegou a dizer que no Brasil só comandaria a equipe mineira, mas está chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato até dezembro de 2027 com o Flamengo. Ele é esperado ainda hoje para se apresentar aqui no Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo e assinar esse contrato, e quem sabe já pode estrear no domingo, na decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense no Maracanã. A gente preparou uma matéria mostrando como foi essa noite de ontem, com a goleada de 8-0 e essa demissão do Filipe Luís. Uma goleada sobre o Madureira poderia significar uma trégua nas cobranças, mas definitivamente não foi isso que aconteceu. Mesmo com 8-0, o time ouviu protestos antes, durante e depois da partida. Já no início da madrugada, a diretoria anunciou a demissão de Filipe Luís. A vitória rubro-negra começou a ser construída por Lucas Paquetá. O camisa 20 fez os 2 primeiros gols da noite. O Madureira ficou com 1 a menos aos 30 minutos do primeiro tempo, depois que o Wallace Camilo deu essa entrada em De La Cruz. Aí ficou mais fácil. Jean Viana marcou contra. Daí em diante, Pedro tomou conta da partida, anotou o 4º, o 5º, o 6º e o 7º gol rubro-negro. E já nos minutos finais, serviu Samuel Lino, que fechou a goleada. Após o jogo, Filipe Luís concedeu entrevista coletiva normalmente, ainda como treinador do Flamengo, sem saber o que estava por vir. Dei a minha vida pelo Flamengo, deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso, e eu sei disso. Logo após conversar com jornalistas, ele foi chamado pelo diretor de futebol José Boto, que a pedido do presidente Luiz Eduardo Batista, comunicou a demissão. A decisão, que já estava tomada antes do jogo, pegou o treinador de surpresa. A relação entre BAP e Filipe Luís não era das melhores desde a negociação para a renovação. Na virada do ano, a volta do time principal de forma antecipada contra o Vasco pelo Campeonato Carioca também gerou atrito entre os dois, já que a comissão técnica planejava ter mais tempo de preparação. O pior início de temporada do clube nos últimos 10 anos, com a perda da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, foi a gota d'água. Filipe Luís deixa o Flamengo depois de 101 partidas, com 70% de aproveitamento e como um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. Em 1 ano e meio, foram 5 títulos: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Bom, é uma carreira ainda curta como treinador, mas muito vitoriosa. E ele teve uma passagem de êxito pelo Flamengo,
com números vultuosos. Olha só, 101 jogos comandando o time, só como técnico, não estamos aqui considerando ele como jogador. Foram 63 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, o aproveitamento beirando 70%, foram 184 gols marcados, 68 gols sofridos, 46 jogos sem sofrer gols. Os títulos: Copa do Brasil de 24, a Supercopa do ano passado, o Carioca de 2025, o último Brasileirão e a última Libertadores. E mesmo assim, tchau, fim de linha após uma renovação feita no final do ano. Ronaldo, qual é a explicação? É muito louco, né, ver esses números e o cara demitido, né? Muito louco, porque ela ganhou praticamente que tudo ali para fechar, só o Mundial que fecharia ali, né, Cicinho? E ele foi para os pênaltis. Então, é muito louco. Então, por isso o treinador ele tem que fazer um contrato bom mesmo, amarrar bonitinho, porque a vida do treinador é isso aí, ganha de 8 e no outro dia tá na rua. Eu acho que depois de tudo isso, ele merece amarrar bonitinho, porque a vida do treinador é isso aí, ganha de 8 e no outro dia tá na rua. Eu acho que depois de tudo isso, ele merece também uma passagem pela Europa, né, Cicinho? Porque lá, acho que a turma deve poupar um pouco mais o treinador, eu acho, sei lá. Porque aqui o cara é fritado, aqui não tem jeito. Com esses números, o cara ainda foi fritado pela sua torcida e pelo seu presidente e o seu gerente na calada da noite. Isso é louco, o futebol é muito louco. Edu Dracena, o Felipe realmente muito jovem ainda como treinador, mas teve nas mãos um grande elenco, montou estratégias, ganhou diferentes campeonatos, foi adquirindo o respeito não apenas que ele já tinha como jogador, mas como técnico. E agora, um jogo em que ele vence por 8-0, dá coletiva, termina tudo isso e vem esse anúncio do Flamengo que ele está desligado. Renata, na minha visão, eu acredito que ele já esteja já ser demitido depois do jogo do Lanús. Porque não é possível, de repente, em um jogo, né, que ganhou, vai demiti-lo. Então, acredito que depois do jogo do Lanús, que perdeu o título, a diretoria já começou a conversar com alguns treinadores. A minha visão é essa, porque não é possível um treinador que, olha os números aí que ele tem, 5 títulos em 101 jogos, você demiti-lo assim da noite pro dia? Não, pô. Então faltou aquela convicção, faltou aquela coisa assim, não, eu acredito no trabalho dele. Por mais que ele não ganhou os 2 títulos que disputou, mas ainda eu continuo acreditando porque ele já demonstrou isso para mim no dia a dia. Então acho que faltou. E você falou uma coisa bem interessante, Renato. Eu acho que a questão da negociação dele, da renovação de contrato, eu acho que ficou alguma coisa. Porque o ano passado a gente viu o Felipe Luiz sempre ao lado do Boto. E esse ano, em nenhum momento, o Boto ficou do lado dele. A gente viu o Felipe, assim, sempre isolado. Então, de repente, não ficou alguma rusga ali entre eles ali, que de repente não desceu tão legal assim pela diretoria, para que a diretoria pudesse tomar essa atitude que tomou ontem. Cicinho, você já vai opinar, mas aqui nós temos a nota de demissão, a nota oficial emitida pelo Flamengo, comunicando esse desligamento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo. Cicinho, uma nota fria, normal, como a gente vê em casos assim, mas o que eu não consigo entender é que o Flamengo, ele pondera o ano inteiro maravilhoso que ele teve, desde 24, vamos dizer assim, e aí ele avalia 2 títulos que não foram conquistados, um jogo único, outro em 2 partidas, e aí no final, como nós comentávamos aqui, essa renovação que teve fissuras, mas o Flamengo fez tudo que o Felipe queria e acabou cortando o treinador. Renata, infelizmente o futebol, a gente sempre fala, né, no futebol, principalmente brasileiro, não tem trabalho perfeito de treinador. E o futebol é momento, é aquele relacionamento que o cara fica casado 30 anos, aí passa um mês que tem aquela frieza no relacionamento e prefere lá. Então os 30 anos felizes não valeu de nada.
É isso daí, tudo que o Felipe fez não valeu de nada. O importante é o quê? São 3, 4 jogos num ano atípico, com competições a todo vapor. O cara tem que concentrar para Libertadores, o cara tem que concentrar no Campeonato Brasileiro, é carioca, é o time quase caindo, tem que mudar o planejamento. Então, assim, tudo isso não é levado em conta. E, infelizmente, é nesse momento que o Flamengo se faz pequeno, com a atitude dos dirigentes que não tem convicção, porque isso daí já aconteceu em outros clubes. E eu vou citar o Palmeiras, olha o exemplo da Leila, não adianta chilique desse, daquele, quando você tem convicção, você continua acreditando no trabalho. Então isso demonstra uma diretoria que pensa pequeno, porque o Flamengo é gigantesco, não precisa agir dessa maneira. E falta com respeito com o treinador, porque deixar o treinador, depois de uma vitória da coletiva e mandar embora, peraí. Então, assim, é uma atitude soberba da diretoria do Flamengo. Cicinho, e ao que parece, eles já foram bem ágeis para encontrar um substituto. Estão conversando com o Leonardo Jardim, que fez um trabalho muito bom. Um trabalho sem títulos pelo Cruzeiro, mas muito elogiado e que merecia até uma continuidade. Ele não quis e agora parece que ele vai aceitar essa proposta do Flamengo. O Igor Dorileu está acompanhando essa negociação, esses detalhes. Quais são as novidades? Será mesmo treinador? Está muito próximo de ser anunciado? Ou tem mais concorrência nessa história, hein, Igor? Pois é, Renata, tudo indica que realmente o Leonardo Jardim vai ser o novo treinador do Flamengo. O clube já conversava com ele desde ontem. Vale lembrar aqui que o diretor de futebol, José Boto, também português, é amigo do Leonardo Jardim de longa data, já se conhecem há bastante tempo. É um nome que sempre foi falado ali internamente no Flamengo, sempre contou com a admiração não só do departamento de futebol, mas também da presidência do Luiz Eduardo Batista. E com essa rusga com o Felipe Luiz, com essa possibilidade de encerramento de ciclo, o clube já se movimentou rapidamente e alinhou esse acordo com o Leonardo Jardim, que a gente lembra aqui, deixou o Cruzeiro no início de janeiro, alegando problemas pessoais, voltou para a Europa, ficou lá durante algum tempo e nessa semana retornou ao Brasil. Ele já está em Belo Horizonte e virá ao Rio de Janeiro ainda hoje para assinar esse contrato válido até dezembro de 2027. O Leonardo Jardim, então, mais um português a comandar o Flamengo. Ele chegou a dizer que não dirigiria outro clube no Brasil além do Cruzeiro, mas nesse momento tudo indica que sim, ele será o novo treinador do Flamengo. É esperado ainda hoje no Rio de Janeiro para assinar esse contrato e a intenção da diretoria é de já tê-lo à beira do campo no domingo numa decisão contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Então, quem sabe o Leonardo Jardim, que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro, mas não conquistou nenhuma taça, pode estrear pelo Flamengo já sendo campeão estadual. Ele tem essa possibilidade se tudo correr conforme esperado, conforme a gente tem ouvido aqui com algumas pessoas de dentro do clube. Bom, o Flamengo mais uma vez troca de treinador, tem sido algo comum nos últimos anos, desde a saída do também português Jorge Jesus em 2020. O clube teve 9 treinadores e o único a ficar por mais de um ano foi justamente o Felipe Luiz, pelo sucesso que teve, pelos títulos que conquistou, mas mesmo assim teve o trabalho interrompido. E a gente preparou a matéria do Nivaldo. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, demissão do técnico Felipe Luiz e a chegada de Leonardo Jardim será anunciado como novo técnico do Flamengo. Provavelmente entre hoje e amanhã já está praticamente certo essa negociação. Inclusive, o site do Globo Esporte já até mesmo notificou, dizendo que o Léo Jardim já acertou com o Flamengo. Cara, é muito estranha essa negociação, porque a notícia da demissão aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, após a partida que aconteceu entre Madureira e Flamengo. 8-0 foi a partida. E, de repente, demite Felipe Luiz, já tem novo técnico para anunciar. Cara, é muito estranho, mas o que pensar? O que fazer? Tem pessoas que concordaram com a demissão, outras não. Eu acho que tinha que ter esperado pelo menos a final do Campeonato Carioca, já chegar com demissão. Como que fica o elenco do Flamengo, os jogadores do Mengão, o pensamento deles? O que pode acontecer? Será que vai desperdiçar mais uma final? Será que é mais uma final jogada fora? Cara, não sei o que dizer pra vocês, nação. Inclusive, eu gostaria muito da opinião de vocês, que você escrevesse aqui nos comentários pra gente poder ter uma ideia do que pode acontecer com o Flamengo aí
nas próximas horas. Vamos ver, nação. E aí, qual a expectativa para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense? Você tem alguma? Eu, depois dessa demissão, cara, não tenho. Eu não tenho. Não sei o que dizer para vocês, nação. Não sei dizer. Bom, Leonardo Jardim, acho que todo mundo conhece, treinou o Cruzeiro, fez até uma boa temporada com o Cruzeiro, mas vamos ver se vai dar certo no Flamengo. Tamo junto, nação! A gente se vê no próximo vídeo.